Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Essa lição, que é do dia 13 de setembro de 2020, chegando aí já no finalzinho desse terceiro trimestre de 2020, aprendendo sobre as oposições, sobre os tempos difíceis e como vencer nos tempos difíceis. Então, convido a todos para juntos aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Na nossa leitura bíblica em classe desta aula, nós estaremos lendo Esdras, do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 12. É uma passagem que Esdras está indo para Jerusalém. Já aconteceu um primeiro retorno, cerca de 90 anos atrás, e agora Esdras está indo para Jerusalém com uma missão, a missão de ensinar ao povo a palavra do Senhor, ensinar a Torá. Então ele vai nomear aí algumas pessoas que vão com ele. É uma equipe não tão grande, não tão grande como aquela primeira daqueles que voltaram para Jerusalém após o exílio na Babilônia, porém são bastante pessoas que vão com ele. Então nós estaremos vendo aí qual que vai ser o trabalho de Esdras lá em Jerusalém, como é que ele vai ensinar a palavra e os frutos disso, o que vai acontecer quando Esdras ensinar ao povo a palavra de Deus. Tenha sempre aí com você a sua Bíblia Sagrada, papel, caneta e também a nossa revista, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Então, vamos todos juntos aprender a palavra do Senhor. Nós temos aqui alguns objetivos, que o primeiro deles nós estaremos discorrendo sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. O que aconteceu quando Esdras ensinou a palavra de Deus e o que acontece quando nós estudamos, quando nós aprendemos a palavra de Deus. Então essa lição vai ter muita coisa boa aí pra gente, muita coisa útil e importante para nós nos dias que nós estamos vivendo e nos tempos que nós ainda vamos viver, com certeza. Vamos juntos então para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico tem o título Artaxerxes envia Esdras. Nosso primeiro item do primeiro tópico vai dizer que os judeus estavam sob o domínio dos persas. Os persas, eles eram bem mais brandos que os babilônicos. É interessante que é da vontade de Deus que seu povo aprenda a palavra, que seu povo esteja buscando conhecer a palavra. E Deus, então, usa esse rei Artaxerxes para enviar Esdras justamente com essa missão de fazer com que os judeus tenham conhecimento ali da sua lei, da Torá, no caso. Então, os persas, nós podemos dizer que eles estavam sendo usados por Deus com esse propósito de que o povo não perdesse a sua identidade. E quando a revista vai nos dizer que eles eram bem mais brandos que os babilônicos, nós podemos citar aqui o Salmo de número 137. O Salmo 137 é um salmo muito triste, onde os judeus dizem que eles se assentavam ali próximo aos rios da Babilônia, junto aos rios da Babilônia nós nos assentávamos e nós chorávamos, lembrando da nossa terra, lembrando de Jerusalém. Eles então penduravam as suas harpas, seus instrumentos musicais, e os babilônicos eles ficavam rindo, debochando e dizendo: cantem para nós canções bonitas, cantem para nós músicas alegres. Então eles diziam, nesse Salmo 137, como é que nós vamos cantar
que jeito que nós vamos cantar? E nesse salmo, eles contam um pouquinho do que os babilônicos fizeram em Jerusalém, de toda a destruição que aconteceu ali. Então era muita crueldade mesmo. Quando os persas tomam o poder, né, e através desse rei, eles então podem voltar para Jerusalém, nós percebemos que o Senhor de fato havia entrado na história para favorecer com que o seu povo não perdesse a sua identidade, inclusive de aprender a Torá, inclusive de aprender a palavra de Deus, né? Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Esdras era um escriba e fez parte do segundo retorno a Jerusalém. Isso aconteceu em cerca de 458 a.C. Eu trago aqui apenas para a gente situar um pouco na história o momento em que nós estamos. Olha, cerca de 538 a.C., acontece o primeiro retorno com Zorobabel e com o sacerdote Josué. Então, cerca de 42 mil judeus, com o edito, né, com o edito do rei Ciro, eles podem voltar para Jerusalém. Depois nós temos 458, que é o ano que nós estamos nessa lição, onde Esdras vai liderar o segundo grupo de pessoas que vão voltar. E como nós estamos falando, Esdras tem esse papel, que é esse trabalho, vamos dizer assim, que é de ensinar a palavra e assim trabalhar todo o lado espiritual do povo. Depois, mais adiante, cerca de 444 aproximadamente antes de Cristo, é o momento em que Neemias vai então reerguer os muros. É interessante nós observarmos que quando Neemias chega a Jerusalém e Jerusalém está destruída, os muros estão destruídos e Neemias tem todo aquele trabalho tão bonito de reerguer os muros, o povo já havia passado por um fortalecimento espiritual. Então era necessário que o povo estivesse espiritualmente bem para agora, com Neemias, vir a trabalhar. Então nós vamos entender que esse trabalho que Esdras efetuou, né, antes mesmo dos muros serem levantados, é algo muito importante, é algo que de fato mudou a história do povo judeu. E aí nós vamos entender nessa lição aqui o que foi que aconteceu. Depois de Neemias, nós sabemos que Neemias relata os últimos acontecimentos do Antigo Testamento, né? Logo depois disso vai acontecer aqueles 400 anos de silêncio, e aí depois nós vamos entrar no Novo Testamento, já com Mateus, e aí vai vir Jesus Cristo. Primeiro aparece João Batista, anunciando, né? João Batista que é considerado o último profeta, e depois, em seguida, Jesus Cristo. Vamos então voltar, trouxe esse quadro aqui apenas para a gente situar na história onde é que nós estamos. Muito bem, Esdras era um escriba e fez parte desse segundo retorno. Esse escriba, é sempre bom a gente lembrar qual que era o trabalho dele. Ele era uma pessoa que ele tinha um comprometimento muito grande com a Torá, que é a palavra de Deus. Os escribas, eles eram tão cuidadosos, de modo que quando eles iam escrever, né, na palavra de Deus, ao escrever, por exemplo, o nome de Deus, como nós escrevemos, né, Deus, eles lavavam suas mãos, eles até tomavam um banho, porque era um respeito, era um temor tão grande que eles não se consideravam dignos para escrever assim de qualquer maneira. Isso até nos faz refletir do tempo em que nós estamos vivendo, né, onde as pessoas citam o nome de Deus em vão e escrever o nome de Deus, assim, o que seria para nós escrever com o nome de Deus com D minúsculo, né? Para eles jamais. Aquilo ali era algo assim muito importante. Nós sabemos que o alfabeto, né, o hebraico é diferente, mas havia um temor muito grande, um respeito muito grande em escrever o nome do Senhor nosso Deus. Não só escrever, mas recontar a história. E havia uma preocupação de recontar essa história exatamente como ela havia acontecido. Os anos se passaram
mas aquilo conservou, e conservou exatamente por conta desse cuidado, dessa manutenção, de escrever exatamente igual, de não querer mudar as coisas. Então vale lembrar aí quem era Esdras, né, e a preocupação dele com as coisas do Senhor. Nosso terceiro item desse primeiro tópico vai falar da importante carta que o rei enviou com Esdras. Esdras, capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 26, vai falar exatamente desta carta do rei Artaxerxes com os decretos. Então, o rei vai dizer que aqueles judeus que desejassem voltar, poderiam voltar, e o rei, então, estava isentando as pessoas de pagar os seus impostos, justamente para eles terem condições ali de melhorar na sua cidade. Então, eles puderam levar ouro, puderam levar prata. Esse rei, de fato, né, assim como Ciro, anos atrás, foi usado, esse rei também estava comprometido de que o povo pudesse retornar às suas atividades e não perder a sua identidade com relação a Deus. Vamos então para o nosso segundo tópico. Tópico segundo vai dizer que Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Olha que interessante essa viagem. Ela iniciou aproximadamente em 8 de abril de 458, isso antes de Cristo, e o fim da viagem aconteceu em 4 de agosto, aproximadamente, de 458. Isto é uma viagem que ela demorou 4 meses, esse percurso. Pelos estudos, acredita que a distância mais curta de onde Esdras estava até Jerusalém era cerca de 805 quilômetros, mas a distância percorrida foi quase que o dobro. Por quê? Porque Esdras ele não aceitou um acompanhamento ali dos soldados, do rei, mas ele confiou que Deus estava levando ele, a sua equipe, e que o próprio Deus iria guardá-los e ia indicar o caminho correto. Então foi o que aconteceu. Então eles não foram pelos caminhos óbvios, mas foram pelos caminhos que o Senhor indicou. E no caso foi um caminho um pouco mais longo, mas nós entendemos que se Deus estava no negócio é porque era o caminho a ser percorrido. A gente pode até pensar um pouco lá no deserto, quando o povo esteve por 40 anos no deserto, ali aquele caminho que eles percorreram, desde que saíram do Egito até a entrada de Canaã, era um caminho que teoricamente poderia ter sido feito em muito menos tempo, com certeza. Os estudiosos vão dizer que se eles tivessem percorrido sem parar, isso teria acontecido em 2 semanas. É muito pouco, né? E, no entanto, eles estiveram no deserto 40 anos, mas esses 40 anos nós sabemos que eles estiveram ali rodeando o deserto e foi também o tempo necessário para que eles amadurecessem e para que, na verdade, surgisse ali uma nova geração, já que aquela primeira leva de pessoas não entrou na terra de Canaã, a não ser Josué e Calebe. Então foi um tempo necessário, um tempo preparado por Deus para que saísse também da mente das pessoas aquela ideia de escravo. Era um povo que saiu do Egito como escravo, e agora eles estavam no deserto, e no deserto o Senhor os preparou, mas o Senhor os preparou para que eles não fossem mais escravos, e sim soldados, homens valentes, para participarem de guerras e de batalhas e poderem de fato tomar posse de uma outra terra. Então isso aí não acontece também do dia para o outro, né? Era necessário mesmo um tempo, e foi o tempo de 40 anos. Então eu trouxe essa referência aqui para saber, para a gente entender que o tempo também que Esdras gastou desta viagem até chegar a Jerusalém, que foi cerca de 4 meses, era o tempo necessário, o tempo que Deus preparou para que ele então chegasse ali e fizesse a obra a que o Senhor colocou para que ele fizesse.
O encontro de Esdras com Neemias. Sim, eles se encontraram em Jerusalém. E aqui eu falo, né, eu gosto de pensar nessas duas lideranças levantadas por Deus. Esdras é um sacerdote, Esdras é um escriba, Esdras é uma pessoa que se preocupa em ensinar a palavra de Deus, e o trabalho dele é num sentido espiritual. Neemias é um homem que ele é um homem da obra, ele é um líder, ele é alguém levantado por Deus para vamos lá, vamos trabalhar, vamos agir, vamos fazer. São dois tipos de liderança, são duas lideranças importantíssimas, porque nós precisamos cuidar do nosso espiritual e nós também precisamos cuidar da obra do Senhor, precisamos de trabalhar também. Então Deus levantou essas duas lideranças aí, e eu acho muito interessante esses dois líderes, né, Esdras e Neemias, e como nós precisamos desse tipo de liderança. Uma liderança que se preocupa com o lado espiritual e uma liderança também que se preocupa com o lado prático das coisas. Ora, nós precisamos levantar esses muros aqui, porque aqui está tendo brecha, aqui o inimigo pode entrar com muita facilidade, nós precisamos cuidar da nossa cidade. E aí, de fato, as duas, né, os dois homens foram muito usados por Deus e são duas lideranças que nós precisamos muito nos nossos dias. Que o Senhor levante, né, num sentido espiritual, muitos Esdras e muitos Neemias no nosso meio. Nosso terceiro item vai dizer que Esdras ensina a palavra ao povo. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Amanheceu o dia e Esdras, então, eu trouxe até essa foto aqui, ó. Esdras, então, providenciaram ali para ele um púlpito de madeira. Esdras se colocou ali, né, abriu a Torá, que é o que nós conhecemos como o Pentateuco, né, toda a história ali do povo, de Moisés, os relatos de como que foi a travessia, de como foi a luta, de como que foi a conquista da terra de Canaã. Então, Esdras começou a ler essa passagem para o povo. E aí, as horas foram passando e as pessoas estavam tão impactadas com aquilo ali que o povo não parava de ouvir, o povo não se cansava. E aí foi lendo, foi até o meio-dia lendo e o povo não se cansava. Isso é muito interessante porque quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, a gente não se cansa. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que dá prazer em aprender, a gente gosta de aprender, e foi exatamente isso que aconteceu. O povo estava ali olhando e ficaram impactados, né, com tudo que Deus havia feito ao seu povo lá no deserto, que na verdade eram seus antepassados, e eles estavam então recordando. Muitos não sabiam disso. Por quê? Porque tiveram durante 70 anos na Babilônia, muitos nasceram ali na Babilônia, então eles estavam, de repente, eles conheciam aqueles relatos, né, dos seus pais, dos seus avós, que falavam e contavam a história certinha, mas agora Esdras estava lendo, era diferente, era como quando nós vamos a uma pregação e nós deparamos com um pregador ali pregando. Então o impacto foi muito grande na vida das pessoas, e aí daqui a pouquinho nós vamos ver o que é que isso resultou. O ensino foi maravilhoso. Aconteceu, sabe o quê? Um avivamento. Quando as pessoas ouviram e perceberam e relembraram a história dos seus antepassados, elas começaram a chorar e começaram a chorar e disseram: não, vocês não devem chorar, vocês devem se alegrar na presença do Senhor por tudo que o Senhor fez, por todos os livramentos, pela mão bondosa do Senhor. E aí aquilo foi uma mistura de arrependimento, foi uma mistura de alegria, foi choro, foi riso. Isso é avivamento, porque o avivamento ele surge de um arrependimento verdadeiro, vem de dentro, da pessoa dizer assim: nossa, como eu tenho sido ingrato a Deus, eu tenho recebido
tanto e eu tenho agradecido tão pouco. É uma constatação da grandeza de Deus. Arrependimento é isso. Constata-se o quanto Deus é grande, o quanto Deus é maravilhoso. E aí era o que estava acontecendo com as pessoas começaram a chorar e outras começaram a rir, e era aquela alegria, era aquela coisa maravilhosa. Isso é um avivamento. Às vezes as pessoas pensam que avivamento é colocar alguém cantando e canta e canta e canta e as pessoas se alegram, mas não, avivamento é choro, avivamento é arrependimento, avivamento é consciência de quem nós somos e consciência da grandeza de Deus. Isso é avivamento. E foi exatamente isso que aconteceu quando Esdras ensinou a palavra ao povo, né? Toda aquela luta de Esdras para chegar lá, todo aquele tempo, né, que Esdras gastou para chegar lá, e chegou ali e o povo se viu mesmo na presença de Deus e aconteceu esse arrependimento, aconteceu essa conversão. Então aconteceu um avivamento e foi algo realmente maravilhoso. E isso acontece nos nossos dias, quando nós aprendemos a palavra do Senhor, quando nós vemos Esdras no sentido espiritual, Esdras falando do amor do Senhor, produz em nós também, produz nas nossas vidas a vontade de ser melhor, a vontade de estar mais na presença do Senhor, a vontade de não repetir os mesmos erros. Isso é avivamento nas nossas vidas. Então que nós possamos, né, ter muito isso, que a cada dia, que a cada culto, que a cada pregação, que a cada momento nas nossas vidas seja realmente um avivamento, que nós vivamos avivados em todo o tempo olhando para nós, olhando para o Senhor, olhando pelas coisas que Ele fez, que Ele faz, que Ele vai fazer, pelo perdão dos nossos pecados, e aí com certeza nós estaremos agradando muito a Deus, né? Como esse povo agradou e o Senhor ficou muito feliz com eles, com certeza. Item 3, tópico 3, a palavra de Deus deve ser ensinada, com certeza deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ordenada para todo o povo, de 7 em 7 anos. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 31, do versículo 9 até o versículo 12. Então Moisés diz, olha, de 7 em 7 anos, nas festas, na festa das cabanas, né, para que toda a Torá, tudo o que aconteceu, toda a nossa passagem, seja lida para as pessoas, para que elas não esqueçam. E aí fez com que toda a palavra de Deus estivesse mesmo na mente e nos corações, para que todo o povo não se esquecesse da palavra do Senhor. Jesus ordenou o ensino da sua palavra, sim. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, eu vou ler com vocês, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa aqui é uma versão da NVI, Jesus dizendo que é para os discípulos fazerem outros discípulos, né, ensinando as pessoas, batizando e ensinando a obedecer aquilo que ele havia ensinado. Essa passagem de Mateus 28, nós sabemos que ela se estende a nós, que nós devemos também ensinar. Aquilo que nós aprendemos, nós devemos ensinar. Não retenha só para você. Aquilo que você aprendeu sobre o Senhor, aquilo que lhe foi ensinado, ensine outras pessoas. Seja também uma fonte de bênção. Seja também um discípulo de Jesus nessa terra. Que todos nós possamos ser usados mesmo por Deus para ensinar as pessoas. Existem muitas pessoas que não conhecem. Existem muitas pessoas que estão sedentas. Talvez você pense, mas eu sei tão pouco. Mas o que você sabe pode ser tão importante para alguém. Então, esteja sempre pronto para ensinar, né? Não retenha e passe aquilo que o Senhor te ensinou. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Romanos capítulo 12, versículo 7, na parte B, vai dizer assim, está falando aí dos dons. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Olha,
se você se dedicar no ensinar, se você dedicar nesse desejo de falar da palavra de Deus, faça mesmo, né, tudo com muito capricho, com muito amor, porque com certeza Deus vai usar muito a sua vida. É um dom precioso, o dom de ensinar. Então que nós venhamos buscar mais e mais, venhamos assim mergulhar na palavra de Deus, para compreender a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Quando nós ensinamos, nós aprendemos 2 vezes. E é tão maravilhoso nós trocarmos ideias, nós falarmos das coisas do Senhor, que nós estamos falando, estamos ensinando e estamos aprendendo também. Então que o Espírito Santo venha estar nas nossas vidas e que nós venhamos ter esse desejo mesmo de ensinar, né, muito do Senhor Jesus Cristo. Tópico 4, nosso último tópico, vai dizer dos resultados do ensino da palavra de Deus. São muitos resultados. O ensino da palavra gera temor a Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2, eu trouxe esses 2 versículos porque eu gosto muito deles. Eles dizem assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Esses versículos são tão preciosos. Salomão, de fato, sabia o que estava falando. Na casa do Senhor, nós devemos ter mais temor, mais respeito, mais cuidado. Na casa do Senhor nós vamos para adorar o nome dele. Devemos tirar esses óculos do mundo e olhar com o olhar de Cristo. Entramos na casa do Senhor para oferecer um culto a Ele. Nós não entramos na casa do Senhor para assistir um espetáculo, para assistir uma banda cantar, para assistir alguém fazer isso ou aquilo. Não. Entramos na casa do Senhor para oferecer um culto, oferecer a nossa adoração, o nosso coração. Então que nós tenhamos mais temor, mais cuidado, já que o temor é o princípio da sabedoria, que nós peçamos mesmo para o Senhor muita sabedoria e cuidado, né, com relação às coisas do Senhor. Assim, com certeza, nós seremos muito mais felizes e estaremos adorando mais e mais ao nome do Senhor Jesus Cristo. O ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. É verdade. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim, são palavras de Jesus: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto vem do maligno. Isso são normas espirituais, isso é mudança de vida. O cristão, ele diz sim para sim e não para não. Pronto. Ele tem que ter palavra. O ensino da palavra de Deus nos ensina a termos palavra e assinar mesmo aquilo que nós falamos, a sermos verdadeiros, a sermos mais honestos, sermos diferentes. Enquanto que no mundo nós vemos pessoas falando isso hoje, amanhã já apaga, já fala outra coisa, mas que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Que nós sejamos, né, tenhamos caráter, né, temos uma vida diferente, esta é a palavra. Salmo 1, que nós não estejamos assentados junto com os escarnecedores, que não estejamos fazendo parte com aqueles que estão escarnecendo, com aqueles que estão zombando, com aqueles que estão ridicularizando, mas que nós sejamos a diferença, em todos os lugares. É como uma luz e é como um sal. Esse é o nosso papel, fazer a diferença em todos os lugares. O ensino da palavra dá conhecimento.
João capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu Deus. Para que nós sejamos libertos, nós precisamos conhecer. Conhecer quem? A verdade, Jesus Cristo. Como é que nós conhecemos Jesus Cristo? É através da palavra dele. É através da palavra do Senhor que nós conhecemos, é através da palavra do Senhor que nós temos fé, é a palavra conhecendo essa palavra que a gente passa a entender a vontade de Deus para as nossas vidas, passamos a acreditar que é possível, que o impossível é possível com o Senhor. Então, o resultado do ensino da palavra, ele gera em nós uma mudança de vida. Nós passamos a agradar ao Senhor, nós passamos a ter fé, nós passamos a ter mais coragem, nossa vida muda, nós temos mais temor, né? Com isso, sabedoria. Então, é uma mudança por completa nas nossas vidas. Tudo isso é fruto da palavra, do conhecimento da palavra do Senhor. É maravilhoso conhecer a palavra do Senhor. Eu quero te incentivar a ler mais a palavra do Senhor, a buscar mais e mais entendimento da palavra do Senhor. Mergulhe nesta palavra, leia os salmos. Você sabe que tem um salmo muito maravilhoso que ele fala do amor pela palavra de Deus, né? É o maior salmo da Bíblia. E ele com seus 176 versículos, ele fala exatamente disso, do amor pela palavra de Deus. Eu quero incentivar você, encorajar você a ler esse salmo e ver o quanto é maravilhoso nós lermos a palavra do Senhor e o quanto é maravilhoso nós buscarmos mais e mais nos alimentarmos dela. Tá aí um desafio para todos nós. Conclusão da nossa aula de hoje. A importância do ensino da palavra de Deus. É tão importante o ensino da palavra do Senhor em todas as áreas. Eu gostaria que você, se desejar, colocar aqui nos nossos comentários o que na sua vida que você considera que mudou depois que você conheceu mais a palavra do Senhor. Qual foi a importância na sua vida? Mudou alguma coisa? O que mudou? Conta aí que eu quero saber, hein? Conhecer a palavra gera mudanças em nossas vidas. Gerou na sua vida? O que especificamente? Avivamento acontece com o conhecimento da palavra de Deus. Você acredita que na sua vida você se sente mais avivado por conhecer a palavra de Deus? Conhecendo a palavra do Senhor, você acredita que há um arrependimento, que há uma volta ao primeiro amor? Isso é avivamento. Você tem buscado aprender a palavra de Deus? O quanto você tem buscado? Você tem ensinado o que sabe sobre a palavra de Deus? E aí? Tem aprendido e tem ensinado também? Você sabe qual o salmo que fala do amor pela palavra de Deus? Eu falei dele agora, mas eu não disse o número dele. Mas você sabe qual que é esse salmo que fala exatamente, né, desse amor pela palavra de Deus? Ele vai dizer assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele é maravilhoso, esse é o versículo 105 dele. Mas tem muitos outros versículos que vai falar exatamente desse amor. Pesquise e coloca aqui pra gente, que eu quero saber. Muito bem, então nós terminamos mais uma aula. Eu espero que o Senhor tenha falado poderosamente ao seu coração. Se você não está fazendo uma leitura da Bíblia, comece a fazer. Nunca é tarde para fazer, nunca é tarde. Comece a fazer, comece a anotar as suas dúvidas, anotar também a sua percepção, aquilo que você foi observando. E cada vez que nós lemos a palavra, o Senhor ele vai se revelando a nós, né? A palavra de Deus, ele vai revelando coisas maravilhosas ali, é um mergulho mesmo, né? Tem coisas muito profundas que às vezes numa primeira leitura você não vai entender, mas você lendo novamente e buscando ali o entendimento através do Espírito Santo, você vai tendo uma percepção maior e vai mergulhando mesmo nessas escrituras e é maravilhoso. Então eu quero te encorajar a começar, se você ainda não faz, a começar a ler mais
mais a palavra de Deus, fazer as suas anotações e que o Senhor venha falar muito ao seu coração, que o Senhor venha mudar a sua vida, a sua história, pela palavra de Deus. Essa é a forma. É desse jeito que o Senhor muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus venha, mudar mesmo a sua história em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Eu já quero agradecer a todos que têm participado das nossas aulas, que têm feito seus comentários. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor continue falando em cada coração e nos vemos na próxima. Um beijo no coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.